Nessa aula, nós vamos fazer uma revisão dos conteúdos já estudados, a famosa revisão que vocês tanto gostam. Então, nós vamos começar falando sobre anatomia e fisiologia do sistema auditivo. Então, aqui nós temos a imagem dessa anatomia. Então, como que funciona a anatomia do sistema auditivo? Ele é separado em três partes. Nós temos a orelha externa, que é composta pelo pavilhão e o conduto auditivo, a orelha média, que é composta pela membrana, os ossículos e a tuba auditiva, e a orelha interna, que é composta pela cóclea e pelos canais semicirculares ali, o vestíbulo. Como que funciona então o processo desse som? Então, nós temos aqui o meio ambiente, aqui no meio é produzida uma onda sonora, o nosso pavilhão, que é essa parte maior aqui, a nossa orelha que a gente chama, né? Capta essa energia sonora, essa energia ela passa para o meu conduto, movimenta a minha membrana timpânica, então essa movimentação vai fazer com que os meus ossículos se movimentem, um sistema de alavanca. O meu último ossículo aqui, o estribo, ele vai bater na minha janela oval, que é tipo uma janelinha, um redondinho, que fica ali na cóclea. Então ele bate nessa janela oval, quando ele bate, ele vai realizar movimento nos meus líquidos que estão ali na cóclea. Dentro da cóclea nós temos os líquidos, nós temos também o órgão de Corte. Nesse órgão de Corte nós temos as nossas estrelas da cóclea, que são as células ciliadas externas e internas. Quando realiza essa movimentação desses líquidos, essas células também acabam se movimentando. Essa movimentação faz com que essas células produzam uma energia. Parte dessa energia volta pelo meu conduto e parte dessa energia sobe pelo meu nervo auditivo até chegar no meu córtex auditivo. Então eu posso falar que o som, quando ele vem por via aérea, ele passa pelo meu conduto, vibra a membrana timpânica, movimenta os ossículos, chega ali na cóclea, tem toda uma movimentação das células ciliadas, passa pelo meu nervo auditivo até chegar no meu córtex. Nós falamos também sobre a audiometria, então os três pilares da audiometria: identificar o tipo, o grau e a configuração. No laudo a gente sempre coloca primeiro o tipo, depois o grau e depois a configuração. Na audiometria nós vamos identificar o limiar auditivo, então esse é o foco, identificar o limiar auditivo do paciente. O que é o limiar? É o nível mínimo de pressão sonora de um sinal acústico capaz de produzir uma sensação auditiva, ou seja, a menor intensidade do sinal percebida em 50% das apresentações, tá? Essa porcentagem, esse 50%, a gente sempre fala assim: de 4 estímulos, o paciente precisa responder 2. Então, respondeu pelo menos 2, atingiu os 50%. Esse limiar, ele é obtido tanto por via aérea quanto por via óssea. Quando é realizado por via óssea, nós realizamos quando ele apresenta alteração de via aérea. Então eu vou realizar primeiro a audiometria de via aérea, realizei a audiometria de via aérea, se eu percebo que os meus limiares estão a partir aí de 25, eu já posso realizar a minha via óssea, tá? Então quando eu vou realizar a minha via óssea, eu preciso colocar o condutor ósseo, vou colocar ele aqui atrás da orelha, bem na região da mastoide, tá? E aí eu vou avaliar nessas frequências que deu a alteração. Preciso tomar cuidado para ele não estar encostando no meu pavilhão, tá? Porque se ele encostar no meu pavilhão, ele vai atrapalhar o exame. E tomar cuidado também com o cabelo, não deixar ele em cima do cabelo. Colocar bem embaixo do cabelo, para o cabelo também não atrapalhar. Sempre ter uma observação, porque o condutor ósseo ele acaba vibrando. Então, sempre orientar o paciente para apertar o botão ou levantar a mão quando ele sentir o som e não a vibração. Então, as frequências que nós avaliamos a via óssea: 500, 1000, 2, 3 e 4. Não avaliamos de 250, nem de 6 e nem de 8.000 Hz, tá? Porque o próprio ali equipamento, o condutor ósseo, ele não suporta que avalie frequências muito graves ou muito agudas.
A via óssea nos permite classificar o tipo da perda auditiva, então por isso que ela é tão importante da gente realizar quando tem alteração nos limiares aéreos, porque através dela nós conseguimos classificar se é uma perda condutiva, mista ou neurosensorial. Os equipamentos que nós utilizamos na audiometria. Então, o principal, o audiômetro, que é dele que sai toda essa resposta. A gente separa a orelha direita da orelha esquerda, via óssea, mascaramento, logo audiometria. Então, o audiômetro, que é essa imagem. No audiômetro, nós temos também os transdutores. Esse aqui é o TDH39, que é o que nós mais utilizamos. Utilizamos também a pera, essa daqui já é uma outra imagem, um outro tipo de pera. Então a pera ela é para a gente colocar a resposta ali, aperta no botão para quando o paciente ouve essa resposta. E a cabine acústica, o paciente sempre vai estar dentro da cabine acústica. Alguns lugares não se utilizam uma cabine e eles deixam a sala totalmente acústica, mas normalmente o que a gente mais vê é a cabine acústica. Então, a audiometria, quando nós realizamos, nós fazemos as pesquisas de limiares por via aérea e por via óssea quando necessário. É muito importante que eu passe as instruções corretas para o paciente. Então, eu preciso falar para o paciente que ele vai entrar dentro da cabine, vai ficar em um lugar fechado, ele vai ouvir vários apitos, apitinhos altos, apitos baixos. Toda vez que ele ouvir o apito, para ele apertar no botão ou levantar a mão. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, porque esse é um exame que eu preciso da colaboração do paciente, um exame subjetivo. Se o paciente não entender o que ele precisa fazer, a gente não vai conseguir concluir esse exame. Tomar cuidado com o contato visual com o paciente, tá? Então, a gente não pode ficar dando pista para o paciente do momento que a gente começa a dar esse estímulo. Então, a gente tenta ser o mais robozinho possível, não fazer muita movimentação, tentar fazer de uma forma que o paciente não perceba que nós estamos ali mexendo no audiômetro. Como que eu vou realizar, então, essa audiometria? Existem duas formas de realizar. Eu posso utilizar o método descendente e o método ascendente. O método descendente, o estímulo é apresentado no nível de intensidade facilmente percebido pelo indivíduo. Então, se o paciente é um paciente jovem que fala que não tem perda auditiva, eu já posso começar numa intensidade muito alta, ali 40 dB, 30 dB, para o paciente realmente escutar esse estímulo. Depois dessa intensidade, eu vou reduzindo em intervalos de 10 dB até que se torne inaudível. Então, eu vou sempre diminuindo de 10 em 10. Aumento o intervalo de 5 em 5 até que ele perceba novamente o som. Então, a partir do momento que o paciente parar de responder, eu vou aumentando de 5 em 5. Essa é a técnica descendente. E eu também posso utilizar a ascendente, que é o oposto dessa técnica. Então, começa no silêncio, vai aumentando para o som e depois voltando para o silêncio. Como que eu realizo, então, esse exame? Pela via aérea. Então, sempre inicio pela melhor orelha. Pergunta para o paciente antes qual é a melhor orelha dele. A gente vai iniciar por essa orelha. Se ele não tiver uma preferência, pode iniciar pela orelha direita. E eu vou iniciar sempre na frequência de 1000 Hz com a intensidade de 40 dB, em caso de uma pessoa que fala que está ouvindo bem, que não tem nenhuma queixa. Uma pessoa que já tem uma perda auditiva ou já veio ali com um audiograma, com uma perda que lá em 40 dB na frequência de 1000 Hz ele não escuta, então eu posso começar com uma intensidade maior, mas normalmente começamos em 40 dB, tá? Então eu vou diminuindo de 10 em 10 até o paciente responder. Parou de responder, eu aumento de 5 em 5. Vou considerar quando o paciente responder 50% dos estímulos, tá? Então, é nesse momento que eu encontro o limiar. Então, de 4 apitos, ele respondeu pelo menos 2, então eu sei que esse é o limiar dele. Já na via óssea, eu posso utilizar também a técnica ascendente como a técnica descendente. Então, da mesma forma que eu procurei o meu limiar de via aérea, eu vou também procurar o meu limiar de via óssea, tá? Quando necessário. Sempre testar quando os limiares de via aérea estiverem alterados. Então, se eu não tenho uma alteração nos limiares de via aérea, eu não preciso testar os limiares de via óssea, tá? No teste de via óssea, todo o crânio será estimulado, independentemente do local onde o vibrador for posicionado. Dessa forma, as duas cócleas serão estimuladas simultaneamente. Então, quando eu colocar o meu vibrador ósseo,
colocar ele no paciente e for realizar a minha via óssea, eu vou receber a resposta e eu vou marcar no meu audiograma a mesma resposta, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Diferente da via aérea, que eu faço primeiro o lado direito, depois eu faço o lado esquerdo, aqui na via óssea não. Na via óssea a gente vai colocar o condutor ósseo, o vibrador ósseo, e a resposta que ele me der, eu vou anotar nas duas orelhas, independente de qual lado eu coloquei o meu condutor ósseo. Se eu colocar desse lado direito, eu vou anotar na orelha direita e na orelha esquerda. Se eu colocar na orelha esquerda, eu vou anotar na orelha direita e na orelha esquerda, tá? Por quê? O nosso crânio, ele vibra como um todo. Se eu colocar o meu condutor ósseo aqui na testa, as minhas duas cócleas vão responder simultaneamente, tá? E sempre a gente vai colocar a resposta da melhor cóclea. Então, a melhor cóclea vai acabar se sobressaindo e a gente vai colocar essa resposta. Não será possível obter limiares de via óssea piores do que os de via aérea, uma vez que os limiares de via aérea refletem a soma da perda auditiva nas orelhas externas, média e interna. Então, ou eu vou ter um problema na condução desse som e a minha cóclea vai estar íntegra, ou eu vou ter um problema apenas nessa cóclea, ou eu vou ter um problema conjunto na minha condução do som e na cóclea. Por conta disso, não tem como os meus limiares de via aérea estarem melhores comparado com os limiares de via óssea. Novamente, falando sobre o audiograma, né? Então, o audiograma, ele é dividido aqui, nós temos os hertz e os decibéis. Hertz é a unidade de medida de frequência, o decibel é a unidade de medida de intensidade. Então, nós realizamos a nossa audiometria, os limiares de via aérea de 250 a 8.000 Hz e os limiares de via óssea de 500 a 4.000 Hz. Nós vamos sempre pesquisando limiar por limiar e, se necessário, realizamos a via óssea. Então, toda essa resposta nós colocamos no audiograma, tá? Esses são os símbolos que nós utilizamos para realizar as marcações no audiograma. Então, novamente lembrando, orelha direita sempre marcamos na cor vermelha, orelha esquerda sempre marcamos na cor azul. Então, a orelha direita, quando eu tenho a presença de uma resposta não mascarada, é um círculozinho na cor vermelha, a orelha esquerda é um X, então ali nós conseguimos observar todas essas marcações. Sempre que o paciente responder, não conseguir responder a audiometria, eu já cheguei ali na minha saída máxima do equipamento, 120, 110, o paciente não respondeu, eu vou colocar esse símbolo, a flechinha mostrando que o paciente realmente não apresentou nenhuma resposta. Tipos de perda auditiva. Então, nós temos a perda auditiva do tipo condutiva, mista e neurosensorial. Sempre para eu conseguir identificar, eu vou analisar os limiares de via aérea e de via óssea, analisar a presença ou não do gap aeroósseo. Então, as perdas auditivas condutivas ocorrem quando há um acometimento das estruturas de orelha externa e ou média e ocasiona uma redução na transmissão do som por via aérea. Portanto, existe integridade das estruturas da orelha interna, cóclea e nervo. Então, a perda auditiva condutiva, o problema está exclusivamente na orelha externa ou na orelha média. Mas eu tenho uma integridade na minha orelha interna, então as minhas células ciliadas estão funcionando normal, o meu nervo auditivo está funcionando normal, mas eu posso ter um problema ali nos meus ossículos, que está na minha orelha média, posso ter um problema ali no meu conduto, que está na minha orelha externa, então isso classifica a perda condutiva. Na perda condutiva, os meus limiares de via óssea sempre vão estar dentro dos padrões de normalidade. Por quê? A minha cóclea está íntegra. Então, quando eu realizo a via óssea, ela atinge direto a minha cóclea. Ela não passa pela orelha externa e nem pela orelha média. Então, ela atinge diretamente na cóclea, eu já tenho as respostas ali da cóclea direto que sai para o nervo auditivo. Então, se eu tenho presença dessas respostas e estão nos limiares normais, eu sei que a minha cóclea está íntegra. Mas quando eu fiz a minha via aérea, eu reparei que na hora da condução desse som está tendo alguma alteração. Então, a condutiva, via óssea sempre preservada e a via aérea sempre alterada. Por conta disso, sempre vamos ter um gap aeroósseo de pelo menos 15 dB.
Então, aqui nessa frequência de 500, gap aeroósseo, nós já sabemos que é a diferença da via óssea para a via aérea. Então, para eu saber o valor desse gap, eu sempre vou fazer a minha via aérea menos a via óssea. Então, aqui em 500, minha aérea está em 25 e a minha via óssea está em 5. 25 menos 5, eu tenho um gap aeroósseo de 20 dB. A partir aí de 15 dB, com a via óssea preservada, a gente já considera componente condutivo. Já na perda auditiva neurosensorial, ocorre quando todo o sistema de transmissão do som ao longo da orelha externa e média encontra-se íntegro, porém existe acometimento da orelha interna. Então, tanto na minha orelha externa, ali no meu conduto, nos meus ossículos, membrana timpânica, está tudo bem preservado, mas quando eu chego na cóclea ou no nervo auditivo, tem alguma alteração. Às vezes meu nervo auditivo não está trabalhando legal, às vezes as minhas células ciliadas já não estão trabalhando como deveriam estar trabalhando, então nós temos uma perda neurosensorial. Nessa perda, nós não temos gap aeroósseo, então nós temos no máximo ali uma diferença entre via aérea e via óssea de 10 dB, tá? No máximo, mas não existe um gap acima de 15 dB. Então, na minha via óssea, quando a gente realiza os limiares de via aérea, identifica que precisa fazer a via óssea, essa via óssea ou vai estar com essa diferença de 10 dB, ou com a diferença de 5, ou vai estar acoplada. Na frequência de 2000 Hz à esquerda, nós conseguimos ver que a via óssea está em 40 e a via aérea em 50. Essa diferença de via óssea e de via aérea está dando em torno de 10 dB. Isso significa que estou tendo um componente neurosensorial, ele não tem gap aeroósseo. Então, se vocês avaliarem nas demais frequências, como por exemplo, na frequência de 1000 Hz na orelha direita, a minha via aérea e a minha via óssea está acoplada, caracterizando uma perda neurosensorial. Nesse caso, não tem nenhuma frequência com gap aeroósseo, tá? Então, se tivesse uma frequência com pelo menos um gap aí que seja de 15 dB, nós não poderíamos classificar como uma perda neurosensorial, tá? Então, a gente classificaria com outro tipo de perda que a gente vai ver, mas a neurosensorial não pode ter nenhuma frequência sequer com um gap com 15 ou acima de 15 dB. Já a perda mista apresenta origem característica tanto condutiva quanto neurosensorial. O acometimento são das estruturas da orelha externa ou média e orelha interna ou nervo. Então, na perda mista, eu tenho um problema tanto nessa condução do som, quanto ali na minha cóclea e no meu nervo auditivo. Então, pode ser, por exemplo, uma pessoa que tem uma infecção no ouvido e é um idosinho, que as células ciliadas ali já não estão funcionando tão legal e teve ali uma infecção no ouvido que acabou comprometendo a minha orelha média. Então, eu vou ter uma perda mista. Nesse tipo de perda, a minha via óssea também está alterada, a minha via aérea também está alterada, só que nela eu já consigo encontrar a presença de gap aeroósseo, como no exemplo aqui. Então, algumas frequências ali do lado esquerdo, na frequência de 500, na frequência de 1000 Hz e na frequência de 4000 Hz, eu consigo encontrar um gap aeroósseo mais do que 15 dB. Já na frequência de 2003, eu não encontro esse gap aeroósseo. Então, nas frequências de 500, 1000 e 4, por conta desse gap, eu consigo encontrar esse componente condutivo. Nas frequências de 2 e 3, como não tem gap, há um componente neurosensorial. Então, se eu tenho componente condutivo e componente neurosensorial, eu tenho uma perda mista. A pergunta que eu faço para vocês: na avaliação audiológica, qual a finalidade da determinação do tipo de perda auditiva? Alternativa A: serve apenas para registrar os resultados no audiograma, sem impacto na conduta clínica. Alternativa B: tem como objetivo apenas diferenciar o grau da perda auditiva sem relação com o local da lesão. Alternativa C: é importante somente para fins acadêmicos, não influenciando no diagnóstico clínico. Alternativa D: é utilizada exclusivamente para decidir se o paciente necessita de mascaramento. Ou alternativa E: permite identificar a localização da alteração auditiva, auxiliando no diagnóstico, prognóstico e definição da conduta terapêutica. Então, a resposta correta é alternativa E, porque realmente a finalidade de sabermos o tipo da perda auditiva é identificar a localização dessa alteração auditiva, se é na orelha externa, se é na orelha média ou na orelha interna. Então,
Então aqui nessa foto vocês conseguem ver, na perda condutiva é exatamente essas regiões que estão alteradas. Pode ser que seja só na orelha externa, ou pode ser que seja só na orelha média, ou pode ser que seja as duas. Então se tiver alteração aqui, a perda vai ser condutiva. Na neurosensorial eu tenho uma alteração já na minha cóclea, ali na minha orelha interna. Então é cóclea ou um nervo auditivo. E na perda mista é a junção das duas, tanto na minha orelha interna quanto na orelha média ou orelha externa. Grau da perda auditiva. Então nós já vimos também que lá no guia de orientações ele fala sobre 5 autores que determinam o grau da perda auditiva. Esses autores, para a gente definir, fica a critério do fonoaudiólogo qual que ele quer utilizar. Sempre lembrando que o nome desses autores vocês precisam colocar no laudo. Então, se eu utilizo OMS, eu vou fazer a referência desse autor e eu vou colocar o nome dele no laudo para a gente conseguir saber em quem a gente se baseou para determinar esse grau auditivo. Nós focamos na aula bastante falando sobre a OMS, tá? Então, a OMS, ela utiliza a média quadritonal. Pega as frequências de 500, 1000, 2 e 4, soma, divide por 4. Então, o resultado, nós vamos olhar no gráfico da OMS e identificar. É uma audição normal? É uma perda auditiva leve? Uma perda auditiva moderada? Moderadamente severo? Severo? Profundo ou completo? Então, nós sempre vamos olhar aqui no quadradinho e identificar. Perda auditiva leve é de 20 a 35, perda auditiva moderada de 35 a 50. Então, se o paciente, essa média quadritonal, apresentar 67, qual que é o grau desse paciente? Eu vou olhar aqui no gráfico e eu vou ver 67, a perda auditiva de grau severo é de 65 a 80. Então, se o paciente apresentou 67, é uma perda auditiva de grau severo. E dessa forma, nós classificamos o grau. Já a configuração é o desenho que esse audiograma forma pra gente. Então, a configuração, o nome dela é bem parecido com realmente o desenho que a gente consegue identificar. Então, nós temos a configuração ascendente, que ela é como se fosse realmente uma escada. Eu gosto de comparar assim com uma escada, porque quando a gente olha, parece que está subindo. Então, nós temos os graves alterados e as frequências agudas mais preservadas. Já na horizontal, aparece que é como se fosse uma curva plana, uma curva reta. Essa variação de um limiar para o outro varia entre 5, 10 dB, mas quando a gente olha, a gente como se estivesse vendo uma linha reta. A descendente leve, ela já começa a cair. Ela é um pouquinho diferente da ascendente que vai subindo. A descendente, ela já começa a cair. Na leve, a gente sabe que ela é leve quando a gente olha as oitavas. O que são as oitavas? Essas frequências que estão com essa linha maior. Oitava aqui, ó, 2.000, 4.000, 8.000. E vamos olhar também as interoitavas, que são esses pontilhadinhos aqui. Então, interoitavas 3.000 e 6.000, tá? Para a gente determinar ali a configuração, nós vamos olhar as oitavas e analisar se ele está caindo de 5 até 10 dB. Então, aqui nesse caso, ele está caindo de 2 a 4.000, 5 dB, de 4 a 8.000, 5 dB. Então, é uma perda com configuração leve, caiu de 5 em 5 dB. Até 10 dB a gente consideraria uma descendente leve. Já a descendente acentuada, essa queda entre as oitavas variam de 15 a 20 dB. Então, nesse caso aqui, ó, de 2 a 4, ele já caiu 15 dB. De 4 a 8, ele caiu 10 dB. Ah, professora, mas quando cai 10 dB, não é uma descendente leve? Só que quando a gente olha para esse gráfico, a gente já tem aqui, uma oitava que caiu 15, uma que caiu 10. Quando nós olhamos, olha a diferença para a leve. A leve, ela cai bem devagarzinho. Já essa, ela já faz uma queda um pouquinho mais acentuada. Então, nós podemos classificar como descendente acentuada. Já a descendente em rampa, não tem como a gente confundir. Ela literalmente parece uma rampa. Ela tem uma queda ali muito bruta, que vai de 25 dB por oitava ou mais. Então, aqui nesse caso, na frequência de 2 para 4.000,
ele teve ali uma queda entre as oitavas de 25 dB. E de 4 para 8.000 teve a queda ali entre as oitavas de 25 dB também. Então a gente considera uma descendente em rampa. Ao lado nós conseguimos ver uma curva em U, que ela realmente forma como se fosse a letra U. Temos também a U invertido, que é como se fosse um U ao contrário. E por último, temos a entalhe. O que significa essa entalhe? Então, a entalhe ela começa bem, ela tem uma queda e depois ela sobe. Esse entalhe pode ser em apenas uma frequência, então os limiares estão bons, mas faz uma queda na frequência de 4.000, em 6.000 já recuperou e 8.000 também normal. Como pode ser também 2 ou 3 frequências, desde o momento que ela faça esse desenho. Os limiares normais, caiu e voltou, a gente já pode considerar uma entalhe. Audiometria vocal ou logoaudiometria, né? Então, o objetivo é avaliar a qualidade da recepção auditiva, principalmente em termos de reconhecimento auditivo. Então, nós temos 3 tipos de logoaudiometria, que é o LRF, IPRF e o LDV. No LRF, o objetivo é verificar se os limiares da fala se encontram compatíveis com a audiometria tonal. Então, eu vou pegar o meu paciente, vou fazer a média tritonal, que é pegar as frequências de 500, 1.002, somo, divido por 3 e eu vou colocar um estímulo de 40 dB acima disso e eu vou falar para o paciente repetir palavras trissílabas ou polissílabas e aí eu vou diminuindo de 10 em 10, subindo de 5 em 5 até achar o limiar desse paciente para ver se ele está compatível com a minha audiometria tonal. Já o IPRF, o objetivo dele é obter um índice percentual de acordo com as palavras ouvidas num nível de intensidade de 40 dB acima da média dos limiares de via aérea, que são os limiares da média tritonal, e assim fornecer uma média quantitativa da recepção e reconhecimento de fala do indivíduo. Então, nesse exame, eu já vou pegar a média tritonal, colocar 40 dB a mais sobre isso e eu vou deixar essa intensidade fixa. Então, eu coloco 40 dB e eu vou falando palavras com monossílabas, pé, bem, dar, teu, quer, e o paciente vai responder. Se ele responder 100%, 92%, 96%, eu não preciso fazer as dissílabas, porque esse paciente não tem nenhuma dificuldade em compreender a fala. Mas se ele começa a responder 88%, 50%, então realmente eu preciso realizar também as palavras com dissílabas. Eu sempre vou colocar o resultado do meu IPRF em porcentagem, então eu vou analisar o quanto que esse paciente acertou e eu vou anotar esses resultados em porcentagem e aí através dessa porcentagem que eu vou conseguir classificar se ele tem uma discreta dificuldade, uma moderada, uma acentuada ou uma profunda dificuldade para reconhecer a fala. Já os limiares de LDF, ele é aplicado em pessoas que não têm essa linguagem oral, pessoas que têm distúrbio de linguagem, que não conseguem falar, então a gente aplica o LDF. Pessoas também que têm uma perda de audição muito grande, uma perda profunda, uma perda severa, se a gente vai tentar fazer o LRF, falar as palavras ali, tritonal, palavra com polissílaba, ele não vai conseguir entender, então a gente faz também o LDF. Quando eu faço o LDF, eu não consigo realizar o IPRF nem o LRF, tá? Então, ele vem ali realmente só para detectar a fala. Então, eu vou colocar uma intensidade ali, né? Pega a média tritonal mais 40 dB e eu vou repetir para o paciente, para papar. E eu vou pedir para o paciente apertar na pera ou levantar a mão quando ele ouvir o som que eu falar. Então, eu vou diminuindo essa intensidade, igual eu faço o LRF, para conseguir identificar qual é a intensidade que ele consegue detectar esse som que eu produzi.
Aprendemos também sobre a perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados, tá? Que é uma alteração auditiva causada pela exposição prolongada a sons intensos acima dos níveis considerados seguros. Então, para aqueles trabalhadores, aquelas pessoas que trabalham em indústria, em show, em festa, que tem um ruído muito alto, um som muito alto, podem ser vítimas da PAIMPSE. E para a gente prevenir isso, precisa utilizar os EPIs corretamente. O EPI pode ser o plug, quanto o concha. Então, o fonoaudiólogo ele vai fazer essa gestão, vai definir qual é o melhor protetor e o que fazer para cada paciente. Os efeitos do ruído da saúde. Os efeitos do ruído à saúde são vários, pode ser o estresse, ansiedade, tensão, insônia, zumbido, aumento de pressão, contração dos músculos, baixa concentração, cansaço, baixo rendimento, risco de acontecer acidentes e a perda auditiva, tá? Então, a audiometria ocupacional, ela tem um padrão, que é esse padrão audiométrico, sempre uma perda auditiva neurosensorial e normalmente com uma configuração Yentali, tá? Por que neurosensorial? Sempre tem uma lesão ali nas minhas células ciliadas, então se tem a lesão ali nas células, é uma perda neurosensorial. O PCA, que é o Programa de Conservação Auditiva, é o programa que vai nos falar como que tá esse funcionário, quais são as medidas que eu preciso tomar para prevenir esse funcionário de ter uma PAIMPSE. Então, às vezes é alguma medida que vai ser tomada ali no setor, é algum lugar que precisa abafar, seja a colocação de um EPI, como colocar esse EPI. Então, o PCA ele vai ali nos auxiliar nisso. O mascaramento clínico é quando uma orelha está respondendo pela outra. Então, a gente já conseguiu entender que toda vez que eu vou dar um estímulo na minha orelha direita, esse estímulo chega na minha orelha esquerda. Em alguns casos, a minha orelha esquerda começa a ajudar a minha orelha direita e pode também ser vice-versa. O estímulo que eu dou na minha orelha esquerda vai para a minha orelha direita e em alguns casos ele pode também ajudar. Quando essa orelha melhor começa a ajudar a orelha pior, eu preciso utilizar um mascaramento, que é um chiadinho, a gente vai colocar um ruído nessa orelha que tá boa, para enganar a orelha que tá boa e conseguir realmente pegar os limiares da orelha que não está legal. Quando que eu devo utilizar esse mascaramento por via aérea? Então, eu vou utilizar esse mascaramento sempre que atingir o meu valor de atenuação interaural. Qual que é esse valor? Então, para cada frequência existe um valor de atenuação. Na frequência de 250 é 40, 500 é 40, 1000 é 40, 2 e 3 é 45, 4, 6 e 8 é 50. Então, eu vou pegar esse valor de atenuação, eu vou olhar o limiar aéreo da pior orelha e o limiar ósseo da melhor orelha. Então, eu pego esse limiar menos o valor de atenuação interaural para essa frequência e eu vou olhar o meu limiar de via óssea da melhor orelha. E eu vou falar, essa orelha realmente consegue escutar? Se essa orelha estiver escutando esse estímulo, eu preciso mascarar essa orelha, enganar ela para conseguir testar outra. Se não, não tem necessidade de utilizar o mascaramento. Nesse caso, um caso prático para a gente entender quando utilizar o mascaramento. Na frequência de 4.000 Hz, o meu limiar de via aérea na orelha esquerda é em 110. Na frequência de 4.000 Hz, na mesma frequência, o meu limiar de via aérea na orelha direita é de 30 e o de via óssea na orelha esquerda é de 20. Então, como que eu vou fazer, qual cálculo que eu faço para entender se eu mascaro ou não? Eu vou pegar a minha pior orelha, que é a orelha esquerda, me deu a resposta de via aérea de 110. Eu vou pegar 110, que é o limiar, menos o valor de atenuação interaural. Qual que é o valor de atenuação interaural de 4.000? 50. Então, eu volto lá, 110 menos 50, que é o valor de atenuação interaural, vai chegar na outra orelha em 60. A minha cóclea, o meu limiar de via óssea, está respondendo nessa frequência em 20. E quando eu fiz esse valor de atenuação interaural, ele deu aqui em 60.
Se a minha cóclea está respondendo em 20, ela consegue ouvir os sons em 25, consegue ouvir os sons em 30, consegue ouvir os sons em 35. Ela vai conseguir ouvir esse som em 60? Ela vai conseguir ouvir, porque a minha cóclea ela ouve a partir de 20, então ela vai conseguir ouvir. Nesse caso, eu preciso mascarar. Agora, olha esse caso aqui. Na mesma frequência, frequência de 4.000 Hz. A minha pior orelha é a orelha esquerda. Tá me dando um limiar ali de 60 dB. Então, eu vou pegar 60 dB menos valor de atenuação interaural dessa frequência, que é 50. Quando eu faço isso, vai me dar uma resposta em 10. A minha cóclea começa a ouvir a partir de 20. Se a minha cóclea começa a ouvir a partir de 20 e ele me dá a resposta em 10, a minha cóclea está escutando? Não está escutando. Então, nesse caso, eu não preciso realizar o mascaramento. Uma pergunta para vocês. Nesse caso, devo realizar o mascaramento? Nesse caso aqui. Então, para eu saber se eu preciso realizar o mascaramento, o que eu vou fazer? Vou pegar o limiar de via aérea da pior orelha, que nesse caso aqui é em 3.000. Limiar aéreo da pior orelha menos o valor de atenuação interaural. O valor de atenuação interaural, conforme nós já vimos na tabela, na frequência de 3.000, é de 45. Então, eu pego esse limiar, 70 menos 45. Ele vai me dar uma resposta em 25. Então, 70 menos 45, a minha orelha esquerda começa a ouvir em 25. O meu limiar de via óssea da orelha esquerda, que é a melhor orelha, está em 15. Então, a minha cóclea da orelha esquerda começa a perceber esse som a partir de 15 dB. Se quando eu faço esse valor de atenuação está chegando na orelha esquerda em 25, a minha cóclea está percebendo? Essa pergunta eu quero fazer para vocês. O que vocês acham? Sim. Quando os valores obtidos por via aérea ultrapassam essa atenuação interaural, existe o risco do som apresentado na orelha testada ser percebido pela orelha contralateral. Então, a minha cóclea conseguia ouvir sons a partir de 15 dB. Se chegou nessa orelha em 25, realmente ela está ouvindo e a gente precisa utilizar o mascaramento. Mascaramento por via óssea. Então, na via óssea, nós não vamos utilizar a atenuação interaural para saber quando mascarar, porque a atenuação interaural de via óssea é zero. As minhas cócleas vão ser estimuladas simultaneamente. Então, o que eu preciso fazer? Como que eu vou saber quando mascarar a minha via óssea? Analisar se o paciente possui um gap aeroósseo a partir de 15 dB. Se ele possui esse gap, eu preciso realizar o mascaramento. Então, aqui na minha orelha esquerda, os meus limiares de via aérea estão em 20 e o de via óssea está em 10. Eu tenho ali uma diferença de via aérea para via óssea de 10 dB. Preciso mascarar? Não preciso mascarar, porque não deu esse gap a partir de 15. Agora, olha aqui do lado direito. Na frequência de 4.000, a minha via aérea está em 50 e a minha via óssea está em 10. 50 menos 10, para eu saber o tamanho do gap, me dá um resultado de 40. 40 dB de gap. Eu preciso mascarar? Preciso mascarar, porque eu vou mascarar sempre que for a partir de 15 dB de gap. Então, nesse caso, a orelha direita, eu vou sim realizar o mascaramento diferente da orelha esquerda. A pergunta que eu faço para vocês é: nesse caso, devo realizar o mascaramento de via óssea? Então, vamos ver se vamos precisar realizar o mascaramento. Realizei a minha via aérea na frequência de 500 do lado direito e na frequência de 1.000 ali do lado esquerdo, né? Tanto em 500 quanto em 1.000, ele me deu uma resposta ali de 15 dB. Então, no lado direito, a minha via aérea está acoplada à minha via óssea. Então, tanto a minha via óssea quanto a minha via aérea responderam em 15 dB. No lado direito, eu preciso realizar esse mascaramento? E no lado esquerdo, ali na frequência de 1.000, a minha via aérea está respondendo em 20, a minha via óssea está respondendo em 15. Eu tenho uma diferença de 5 dB. Eu preciso realizar o mascaramento de via óssea nesse caso? Não preciso realizar.
Porque ele não apresentou um gap aeroósseo. Eu precisaria realizar se a minha via aérea estivesse em 20, a minha via óssea lá em 0. Então, ter um gap ali de 20 dB, aí sim eu mascararia. Nesse caso, não teve esse gap. Teve uma diferença ali na orelha esquerda de no máximo 5 dB. Então, a gente não precisa utilizar o mascaramento. Nesse lado, olhando assim, para a gente realizar a logoaudiometria, eu vou precisar realizar o mascaramento? Então, como que eu vou saber? Eu vou pegar a média tritonal da minha pior orelha, que nesse caso é a orelha esquerda. Então, a média tritonal, eu pego os limiares das frequências de 500.002, somo e divido por 3. Então, essa média deu 60. Então, eu faço 60 menos 45, que é o valor de atenuação interaural para a fala. Quando eu faço isso, ele me deu uma resposta em 15 dB. Então, eu tô colocando um estímulo aqui de 60, da média tritonal. Quando eu faço esse valor de atenuação, a minha orelha direita começa a escutar aqui em 15 dB. Eu vou analisar a melhor óssea da orelha direita. Então, a melhor óssea aqui é em 0. É a mesma coisa de 500, 1000 e 2, tá? Como que eu vou saber o momento que eu preciso mascarar? Então, eu vou pegar minha média tritonal da minha pior orelha deu aqui em 60. 60 menos 45, que é o valor de atenuação interaural para a fala, chega em 15. A minha cóclea começa a escutar a partir de 0, tá? Então, se a minha cóclea começa a escutar a partir de 0, esse estímulo que está chegando em 15, ela consegue escutar? Sim, ela consegue escutar. Então, a gente precisa realizar também o mascaramento de logogeometria. Essas são as referências da aula de revisão. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!